Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 27 de outubro. Hoje iniciaremos o conteúdo do quarto bimestre. Enfim, a gente chegou no último bimestre, tá? O conteúdo desse bimestre, ele é referente à geometria espacial. Tá? Essa aula de hoje, ela é uma aula bem introdutória para a gente relembrar algumas palavrinhas aí que são palavras-chave, né, nesse mundo da geometria espacial, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês alguns sólidos geométricos, vou apresentar as planificações, a gente vai falar sobre alguns elementos, né, desses sólidos, e também a gente vai tentar relacionar alguns deles, né, alguns desses sólidos com objetos que a gente encontra ali na nossa casa, tá bom? Para a gente poder primeiro, né, fazer esse reconhecimento. Aí, a partir da aula que vem, a gente começa a calcular mesmo, fazer os cálculos de área, de volume, tá? Então, por enquanto, a aula de hoje é uma aula bem introdutória. Para poder começar, vou pedir para vocês colocarem o nome e a série no chat, por favor. E na hora que eu for fazer algumas perguntinhas, respondem no chat, participem, porque esse é o diferencial na nota de vocês depois, tá? Quem responde as atividades que eu mando e só faz isso, tem uma nota. Quem responde, participa da aula do Zoom, tem uma nota totalmente diferente, tá? Esse bimestre, quando fechar as notas, vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Matemática, segunda série, aula Zoom, 27/10 de 2020. Então, introdução à geometria espacial. Habilidade: saber identificar propriedades características, calcular as relações métricas fundamentais, que são comprimentos, áreas e volumes, de sólidos como o prisma e o cilindro, utilizando-as em diferentes contextos. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui. A geometria espacial, então, ela estuda as figuras geométricas no espaço, tá? São figuras que têm 3 dimensões. Então, ela tem um comprimento, uma largura e uma altura. Sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais definidos no espaço. Então, ó, aqui, né, a geometria vai estudar as figuras, né? E quem são essas figuras? São os sólidos geométricos. Então, já apareceram aí algumas palavras, né? Sólido, né? É aquilo que dá para a gente pegar, então, que ele tem 3 dimensões. Tá legal? Os sólidos geométricos são divididos em 3 grupos: poliedros, corpos redondos e outros. Por que outros, né? Porque tem alguns objetos que eles não se classificam nem como poliedro e nem como corpo redondo, tá? Então, ele fica em outros, porque não vai ter uma classificação especial para ele, certo? Então, vamos lá, né? Aos poucos. Que palavras que apareceram aí que são diferentes do nosso cotidiano, da nossa rotina? Sólido geométrico, né? E poliedro, corpo redondo, tá? Então, são palavras novas aí pra gente. Vamos lá. Então, o que são os poliedros, né? O poliedro, voltando aqui, é a primeira classificação entre os sólidos geométricos, tá? Que a gente tem poliedros, corpos redondos e outros. Então, vamos ver primeiro os poliedros. Poliedro, a palavra poliedro, ela significa muitas faces. Então, né, o poli significa muitas e edro significa faces. São figuras geométricas tridimensionais que formam
bicos, né? Quina, né? Que nem não tem a quina do guarda-roupa, que a gente sempre bate o dedinho, tem a quina da cama, né? Então, esses bicos. Então, todo tipo de figura que é tridimensional, né? Que tem bico, é chamado de poliedro, tá? Porque tem algumas figuras que não tem bico, aí não é poliedro. Aí dentro do poliedro a gente tem outras classificações, tá? Nós temos os prismas, as pirâmides e outros poliedros. Por que outros? Que são poliedros que não se classificam em nenhum desses dois, certo? Então, ó, dentro dos poliedros que a gente tem prisma, pirâmide, vamos ver um pouquinho o que são esses prismas e o que são essas pirâmides, certo? Vamos lá. Então, lembrando que poliedros são figuras que têm bicos. Então, ó, os prismas, eles são poliedros que têm duas faces paralelas e idênticas, que podem ser um polígono qualquer, e as faces laterais são polígonos de 4 lados. Então, ó, para a gente entender melhor, né? Os prismas, a base de baixo e de cima, elas são idênticas, são iguaizinhas, enquanto que as faces laterais, elas serão polígonos de 4 lados. O que são esses polígonos de 4 lados? Pode ser um quadrado, um retângulo, um paralelogramo, tá? Então, se tiver 4 lados, né? Então, é um prisma, certo? Repara que esse primeiro aqui que foi colocado, ele se assemelha a um que a gente chama de paralelepípedo, né? Aí aqui a gente tem um prisma, esse prisma do meio, que a base de cima e a base de baixo, elas são idênticas, né? E repara que as laterais, ó, são todas retângulos. Esse outro prisma, ele não tá meio tortinho, né? Tem um nome para isso também, tá? Que eu não vou falar por enquanto. Mas quando ele tá tortinho, ele continua sendo prisma, tá? Mas ele tem um detalhe especial, tá? Por ele ser tortinho, mas ele é um prisma. Por quê? O prisma, né, ele entra na classificação do poliedro. Lembra que eu falei que o poliedro são figuras espaciais que têm bicos, né? Tem as quinas ali, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro são os prismas. Eu vou falar de alguns prismas, tá? Que a gente pode ter. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu não sei se para vocês aparece também eu aí pequenininha ou é só o slide. Alguém pode responder aí para mim, por favor? Se aparece tanto o slide quanto a minha imagem? Aparece os dois? Porque agora eu vou mostrar alguns sólidos para vocês. Senão... Ah, então tá bom. Obrigada, Zanoli. Porque senão eu ia fechar o compartilhamento de tela. Então, esse sólido, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ele é um prisma porque, né? Ele tem a base de cima e a base de baixo, ó, são triângulos. Então, tem triângulo em cima, ó, e tem triângulo embaixo. São exatamente iguais esses dois triângulos. E as faces laterais, elas são figuras de 4 lados, né? Que aqui no caso seria um retângulo, beleza? Então, esse daqui é um prisma que a base é triângulo, certo? Eu tenho um outro prisma aqui que, olha só, ele também é um prisma porque as faces laterais são retângulos. E o que a gente tem aqui na base? Essa figura aqui que tem 5 lados, né? É o pentágono. Então, eu tenho pentágono tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, ele é um prisma também. Ele é um prisma que entra ainda na classificação do poliedro, porque, ó, tem
bicos, beleza? Vamos para o próximo. Tem um outro sólido aqui que entra na classificação de prisma, que é esse daqui, que ele é um prisma que a base é hexagonal, porque tem 6 lados essa figura, é um hexágono. Então, tanto em cima quanto embaixo, ele tem a mesma figura, né? É uma figura idêntica. E nas faces laterais são retângulos, tá? Então, esses que eu mostrei para vocês, todos eles são prismas, tá bom? Inclusive, esse daqui que vocês super conhecem, que é o cubo, tá? Porque tanto a face de cima quanto a face de baixo são idênticas. E as faces laterais são, né, figuras que têm 4 lados, tá? Então, esses que eu acabei de mostrar são prismas, beleza? Vamos para o próximo. Qual outro tipo de figura espacial que a gente tem? Temos a pirâmide, né? Falou pirâmide, só lembrar das pirâmides do Egito, tá? Pirâmide, ele é um poliedro e a base, né, pode ser qualquer tipo de figura, mas as faces laterais agora serão triângulos, né? E onde eles vão se encontrar? Lá no topo, que forma, né, um bico. Tá bom? Então, ó, a pirâmide, falou pirâmide aqui na geometria, é só lembrar das pirâmides do Egito. A gente tem, sim, vários tipos de pirâmide, mas qual, então, vai ser a diferença da pirâmide para o prisma, né? É que o prisma, né, voltando aqui um pouquinho, o prisma, as faces laterais são figuras de 4 lados, enquanto que as pirâmides são figuras de 3 lados, tá? Então, eu tenho também aqui alguns exemplos de pirâmide para mostrar para vocês. Olha esse daqui, né? A gente tem uma pirâmide, repare então que as faces laterais, elas são triângulos, né? A base que é, ó, base, lembrando que é onde a gente coloca, né? Embaixo. Então, a base, nesse caso aqui, é um triângulo, e repara que ela tem uma ponta, né? Todas as faces laterais, elas se encontraram aqui em cima num único ponto, tá bom? Esse, então, é uma pirâmide que tem uma base na forma de triângulo. Eu tenho mais alguns tipos de pirâmide aqui para mostrar para vocês. Eu tenho essa pirâmide aqui, ó, repare, então, que é uma pirâmide porque as faces laterais são triângulos. Nesse caso aqui, a base é um quadrado, tá? Mas continua sendo pirâmide, beleza? Tem mais 2 pirâmides aqui para eu mostrar para vocês também. Eu tenho aqui, ó, essas 2 são pirâmides também, tá? Eu tenho essa pirâmide aqui, que ela tem a base no formato de um pentágono, e essa outra aqui, a base é no formato de um hexágono, tá? Só para vocês perceberem um pouquinho a diferença de um para o outro, daquele que eu falei primeiro, que é o prisma, para esse outro que é a pirâmide, olha só um detalhezinho, né? Então, para a gente comparar os dois. Para a gente poder comparar. Eu já estou destruindo aqui tudo, né? Então, ó, o prisma, que é esse daqui, as faces laterais dele, tá vendo, né? São figuras formadas por que tem 4 lados, certo? E o prisma tem, então, a base de cima e a base de baixo. Aqui nesse caso é o triângulo. Eu peguei uma mesma, ó, para vocês repararem, até tem a mesma medida aqui, tá? Só que esse daqui é um triângulo. Então, a diferença do prisma para o triângulo é que o prisma, as faces laterais são retângulos, vamos dizer assim, né? Enquanto que a pirâmide, as faces laterais são triângulos. Beleza? Essa é a diferença de um para o outro. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui, né?
Lembra que eu falei lá? Que, então, em poliedro, a gente tem prismas, pirâmides e outros. Quem são esses outros, né? A gente chama de poliedro, tem alguns poliedros que são chamados de poliedros regulares. Por que regular? Porque todas as faces são iguais, tá? Tem o mesmo tamanho, a mesma medida. Todas as faces são a mesma figura, tá? E esses poliedros regulares que eu vou apresentar para vocês, ele tem um nome super especial, que eu já vou até pular para cá, ó, que são os poliedros de Platão. Tá? Eles são muito conhecidos. Aqui eu vou apresentar para vocês como forma de curiosidade, tá? Os poliedros de Platão, eles são 5, tá? São 5 poliedros de Platão. O Platão, ele foi um filósofo, vocês já devem ter estudado sobre ele, né, nas aulas de filosofia. Nem vou me atrever a falar alguma coisa aqui, senão, né, eu vou pagar maior mico. Mas o que eu sei na matemática sobre o Platão, né? Que para cada tipo de poliedro, então ele relacionou sobre uma relação mística. Então, são 5 poliedros, né? A gente tem, ó, os nomes são até estranhos: tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro e dodecaedro, tá? Vou mostrar essas figuras para vocês. Cada um deles foi relacionado, então, há uma relação mística. Então, o tetraedro relacionado ao fogo, o hexaedro à terra, o octaedro ar, icosaedro água e o dodecaedro universo, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, né, para eu mostrar para vocês esses sólidos diferentões, né? O tetraedro, ele é como se fosse uma pirâmide, né? Que tem a base, então, triangular e os lados são triângulos. Olha como é a planificação, né, desse poliedro. Ela é dessa forma. Então, se eu tiver ali, eu quero montar ele, né, tem o papel, eu quero montar, como seria essa planificação? Seria desse jeito aqui, tá? O antes de montar. Aí o hexaedro, nesse desenho não está aparecendo muito, mas é um dado, tá? O hexaedro. Aí como fica o dado, então, antes de montar, né? O dado vocês já devem ter montado várias e várias vezes, ó. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês, né? Esse daqui é uma planificação de um dado. Vocês já devem ter montado alguma vez na vida um dado desse tipo, né? Que daí a gente desenha lá 6 quadrados, tem que desenhar de uma forma que dê certo a montagem e depois só juntar, certo? Aí, quais são os outros? Ó, então, o tetraedro, o hexaedro, que é o dado, tem o octaedro, que parece um balãozinho, né? Aí, o octaedro, ele tem todas as faces triangulares, tá? Tem o dodecaedro. O dodecaedro, ele tem todas as faces formadas por pentágonos, tá? E o último, que é o icosaedro, que ele tem todas as faces formadas por triângulos. Eu até deixei separado aqui para mostrar para vocês como são essas planificações aqui do meio, que tem então aqui, ó, do primeiro lá que eu mostrei, que é o tetraedro, é essa planificação aqui. Agora dá para ver melhor, né? Que daí dobrando aqui, se eu dobrar, eu vou conseguir formar essa pirâmide, tá? Aqui eu não vou fechar aqui, que eu não vou usar agora. Aí tem, então, o hexaedro, que eu já mostrei para vocês, que é o dado. Tem também o octaedro, né? Que é esse daqui. Que daí, se a gente dobrar tudo, vai dar certinho para formar aquela figura que parece um balãozinho. Mas eu não vou fechar agora, tá? Aí tem, olha só o do dodecaedro, né? Como ele é grande aqui. Então, tudo aqui, ó, são dobras que eu teria que fazer para poder montar. E o último, que é o icosaedro, tá?
É claro que se a gente estivesse numa aula presencial, muito provavelmente nós trabalharíamos com essas figuras, com esses sólidos, na aula de PE, tá? Mas infelizmente, né, gente, a gente está nessa situação. Mas com certeza na aula de PE a gente trabalharia com esses sólidos, tá bom? Aí eu vou, ainda sobre os poliedros de Platão, eu encontrei esse mapinha aqui que eu achei super bacana e eu quis trazer aqui para vocês, né? Que então tem os 5 poliedros, né? Tem então o tetraedro, tem o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Eu deixei ele aqui porque eu achei muito bonitinho esse mapa. Aí quem quiser fazer e me mostrar depois, né, pode fazer, tá bom? Eu achei muito bacana. Vamos lá, então. Ainda, né, dentro dessa relação de poliedros, que os poliedros são as figuras que têm bicos, né, que tem os cantinhos, a gente tem uma relação que é chamada de relação de Euler, né? Se escreve Euler, mas se lê Euler. Lá atrás, no fundamental, vocês já devem ter visto, tá? É uma formulinha que para qualquer tipo de poliedro vai dar certinho na hora da gente fazer a conta, né? Então, se você tiver dúvida, né, em relação à quantidade de vértices, arestas e faces, essa fórmula vai dar certinho, tá? Então, é V menos A mais F. Tem que ser igual a 2. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui um cubo, né, ou um hexaedro, que a gente pode falar, e ele tem a quantidade de vértices 8, arestas 12 e faces 6. Ah, mas o que são, né? Vértices, arestas e faces, para a gente relembrar. Face, né? Acho que não tem dúvida para vocês, faces são os lados da figura, tá? Então, as faces aqui, né? Esse daqui, né, que é o cubo, a gente já sabe que ele se assemelha ao dado, então ele tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, uma de cima e mais uma de baixo, 6. Agora, o que são os vértices? Os vértices são as pontinhas aqui, né? Os cantos. Então, tem 1, 2, 3, 4 e mais 4 de baixo. Então, tem 8 vértices, tá? E as arestas são os risquinhos aqui do lado. Esses risquinhos aqui, nesse caso aqui do cubo, a gente tem 12. Por quê? Tem 1, 2, 3, 4 em cima, mais 4 embaixo e aqui nas laterais mais 4. Então, totaliza 12, beleza? Então, isso que é vértice, aresta e face. No caso desse prisma, né, que tem a base hexagonal, que eu vou pegar aqui para a gente ver, quantas faces ele vai ter, né? Bom, se ele tem na base um hexágono, né, que é uma figura com 6 lados, então eu sei que aqui do lado tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma de cima e uma de baixo, dá 8. O que são os vértices? São as pontinhas. Então, tem 6 em cima e 6 embaixo. E o que são as arestas? Os risquinhos, tá? Se a gente estivesse na aula presencial, a gente faria também na sala de aula, pegar massinha e palito de dente para a gente montar esses sólidos, né? Uma representação com o palito de dente e massinha, para poder entender melhor o que são vértices, arestas e faces, tá? Vamos lá, então, dando continuidade. Depois da relação de Euler. Então, lembra que lá atrás, né? O que eu tinha falado para vocês, então? Que os sólidos, eles eram divididos em 3 grupos. A gente viu, então, por enquanto, os poliedros, né? Que são aqueles que têm as pontas, têm os bicos, né? Que daí, o que está dentro dos poliedros? A gente tem os prismas, as pirâmides e outros tipos.
Agora a gente vai ver os corpos redondos. O que são corpos redondos? São objetos que rolam, né? Então, ele tem uma estrutura nele suficiente para ele rolar, né? Então, ele tem que ter alguma coisa a ver com um círculo, né? Com uma circunferência. Quais são os tipos de corpos redondos que a gente tem? 3. O cilindro, cone e a esfera, tá? Então, o cilindro, ele se assemelha a alguns tipos de latas, potes e garrafas. Aí, o cone, né? A gente tem, em caso, funil, tem também o cone que fica na rua, tem a casquinha de sorvete, o chapeuzinho de aniversário. Então, todos eles são cones. E a esfera, né, é qualquer tipo de bola, né? Claro, tirando a bola do futebol americano, que daí não é. Mas qualquer outro tipo de bola é uma esfera, tá? Então, eu tenho aqui também para mostrar para vocês os corpos redondos. Tem aqui o cilindro, então, repara que ele não tem uma, vamos dizer assim, uma face, né, do lado, né? É uma coisa só. Então, tanto em cima quanto embaixo são círculos, tá? Então, esse daqui é um cilindro. O cone, ele tem uma base, né, circular, e do outro lado é uma ponta, tá? Então, esse daqui é o cone. E a esfera, que então é a nossa bolinha, tá bom? Esses sólidos que eu estou mostrando para vocês, quando a gente for fazer cálculo de volume, eu vou gravar um experimento, porque esse sólido ele é muito bacana, que ele tem um buraquinho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ele tem um buraquinho que dá para colocar água dentro, né? Qualquer tipo de líquido. Então, eu vou conseguir gravar alguns experimentos como forma de curiosidade para vocês, tá? Que eu comprei esse material esse ano para usar na escola, mas não deu certo. Vamos lá. Então, os corpos redondos são esses. E quais são os outros tipos, né, de sólidos geométricos que não entra nem em poliedro e nem em corpo redondo? Gente, a gente tem vários, é só olhar ao redor aí na casa de vocês, que tem vários tipos de objetos que não entram em nenhuma dessas classificações. Por exemplo, né, esse vidrinho aqui de álcool em gel, ele não se classifica como nenhum desses sólidos geométricos, né? Por quê? Ele aqui, ó, ele tem um formato totalmente diferente. Ele não é, né, vamos dizer assim, um paralelogramo, tá? Então, ele tem um formato todo diferente. Se vocês olharem aí ao redor de vocês, deve ter vários outros objetos, tá? Que não entram em nenhuma dessas classificações. E esses objetos a gente vai ver? Não, tá? Não tem necessidade de ver. Vamos lá. Sobre planificação de sólidos. Gente, planificação, que a gente vai colocar no plano, tá? As planificações são os moldes que representam as figuras no plano. Então, a planificação é o que eu vou usar para poder montar o meu sólido geométrico. Então, como eu já mostrei para vocês, por exemplo, eu tenho aqui o cubo, né? A planificação do cubo é essa. Então, no plano, o cubo é isso daqui. Ele é um sólido, do jeito que ele está aqui, ele é um sólido? Não é, porque eu ainda não montei ele não está em 3 dimensões, né? Por enquanto, ele está em 2 dimensões, ele está planificado, ele está no papel, tá? Então, a planificação é isso, é o sólido no papel, antes da gente montar. E a gente tem que saber fazer essa relação, né? Olhar para o papel e já perceber o tipo de figura que ele é, o tipo de sólido que ele é. Por isso que quando eu fui falar para vocês lá no começo sobre prisma e pirâmide, é importante a gente guardar que o prisma, as faces laterais são figuras de 4 lados, enquanto que as pirâmides são formadas por triângulos,
tá? Então, por isso que é muito importante guardar essa informação, para a gente saber, na hora de olhar para a planificação, né, o que são esses objetos. Então, eu vou mostrar para vocês, eu sei que a gente tem um pouquinho só de tempo, mas eu vou mostrar para vocês algumas planificações e eu quero que vocês falem para mim se é prisma ou se é uma pirâmide, tá? Então, vocês vão escrever no chat, lembrando que é para escrever no particular para mim. Escreve, eu vou mostrar, daí você fala se é prisma ou pirâmide, tá? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar, ó, esse daqui, tá? Esse daqui, ó, ele tem as faces laterais formadas por figuras de 4 lados e tem 2 bases iguais. Que tipo de figura que é esse daqui na hora que eu for montar? Vai ser um prisma ou uma pirâmide? Ó, agora, antes de eu mostrar outro, vocês viram esse daqui como ele é, né? Ele tem 3 faces que são retângulos, né? E em cima e embaixo é triângulo. Esse daqui, depois que eu montar, ele vai ficar parecido com o sólido 1 ou com o sólido 2? Ele vai ficar parecido com esse sólido aqui ou com o 2? Isso, muito bem. Então, qual que é a resposta, né? Essa planificação, ele é um prisma. Ele é um prisma de base triangular, né? Porque são triângulos. Como que eu sei que é prisma? Porque as faces laterais são figuras de 4 lados, tá? Então, muito bem quem acertou. E na hora que a gente montar, ele vai ficar parecido com esse daqui, que era o 2, tá? Vamos para o próximo. Agora eu vou mostrar esse daqui, ó. Não sei se dá para ver as dobrinhas. Acho que assim tá melhor. Depois que eu montar, isso daqui vai ser o quê? Vai ser um prisma ou uma pirâmide? Então, ó, na hora que eu for montar isso daqui, né? Vai ser uma pirâmide, um prisma. O que vai parecer isso daqui? Muito bem, hein? Então, ó, na hora que eu for montar esse tipo de figura, né? Por enquanto aqui ele está em 2 dimensões, mas eu consigo dobrar e montar, ele vai ficar parecido, né? Já vou até dar a resposta, porque é claro que vai ser o outro. Ele é uma pirâmide, né? Por quê? Vamos olhar agora para os dois e tentar identificar a diferença, tá? Porque esse primeiro que eu mostrei para vocês, que era do prisma, então, as faces laterais são retângulos, né? São formadas por figuras de 4 lados. Repara que ele tem 2 triângulos, né? Porque é a base de cima e a base de baixo, né? Para ele poder ficar certinho aqui. Então, ele tem a base de cima e a base de baixo, tá? Na hora que eu for fechar. Enquanto que esse segundo que eu mostrei para vocês, repara que ele tem todas as faces laterais são formadas por triângulos. Então, na hora que a gente for fechar aqui, dobrar, o que vai acontecer? Ele vai ter uma ponta lá e uma única base, tá? Então, para identificar, isso mesmo, ó, a Zanoli até escreveu aqui. Os prismas têm 2 bases e as pirâmides só uma. É isso mesmo, tá? É o resumão da aula de hoje. Os prismas têm 2 bases e as pirâmides só uma. Então, mas o que eu quero que vocês saibam, né? Que tem que ter esse olhar na identificação quando tiver também
a planificação, tá? Gente, para a aula de hoje, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Depois eu vou colocar lá no Classroom alguns exercícios para saber identificar os tipos de sólidos. Então, tentem fazer, tá? Por enquanto não é para entregar, mas tentem fazer aqueles exercícios para vocês irem se aprimorando, tá? Porque a partir da próxima aula, a gente vai começar a calcular mesmo, a trabalhar com as fórmulas, tá bom? Eu vou tentar fazer também um mapinha conceitual com as fórmulas para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, galerinha, muito obrigada pela aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandar, tá? Perguntando. Eu gravei a aula, vou disponibilizar depois no YouTube para vocês, tá bom? Aí aqui eu só coloquei, né, para finalizar, relação de objetos com sólidos, né, que eu já tinha comentado com vocês, que então aí ao redor de vocês deve ter alguns objetos que são parecidos com alguns sólidos. Se vocês quiserem me mandar fotos, nossa, seria muito bacana. Ah, tá. A Vitória pediu para mandar um mapa no Classroom. Tudo bem, Vitória, eu mando sim. Gente, ó, só falando, né? Se vocês puderem me mandar no WhatsApp, tira foto de algum objeto que tem aí onde vocês estão, né? Que se parece com algum desses sólidos que a gente viu, e me fala qual que é o nome do sólido. Por exemplo, né? Eu tenho esse daqui, essa caixinha. A caixinha, então, ele pode ser o quê? Um prisma, né? Por quê? Tanto a base de cima quanto a base de baixo são iguais e as laterais são retângulos. Então, quem quiser me mandar, ou que nem, ó, eu tenho aqui o batom, ele é no formato de um cilindro, né? Então, manda aí para mim a foto no WhatsApp com os objetos que vocês têm aí em volta, tá bom? Gente, brigadão. Beijo.